Na Família Web Rádio. Essa é a sua rádio. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Enéas, você está me ouvindo? Bom dia, Luiz. Estou vendo e ouvindo. Beleza. Ah, povo, estamos morrendo de saudade. Deixa eu dar um abraço no Enéas aqui, abrir o meu abraço de felicidade. Aliás, todo Obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado. mundo está preocupado com você aqui na rádio, viu, Enéas? É, Estamos aqui de volta no pé é, da montanha, para subir a montanha. tudo certinho aí, Enéas? Tudo Tudo caminhando, Luiz. é? Tudo caminhando. Como Isso, diz caminhando aquela, bem. como diz aquela novela, tudo que Hum, há de ruim é para melhorar. é para melhorar a vida da gente. É isso aí. É, né? Segundo o ensino, segundo Ah, o ensino do professor, né? tudo que é de ruim é para melhorar, né? Uhum. A gente, a gente tá aí, né? Eu tô meio bravo hoje, viu, né? Falei algumas coisas aí no meu programa aí, que tô meio invocado, tô meio chateado aí, viu? Por quê, Luiz? Ah, eu gosto de falar. Ontem eu estava falando com a doutora Ivênia, que eu gosto de falar, eu converso com ela e converso com você também, né? Porque Uhum. esse Brasil fica focado numa coisa só, né? Tem tanta coisa para resolver, né? É, mas hoje as coisas para serem resolvidas vão ficar aguardando, né? Vão ficar cozinhando em banho-maria, né? Lembra dessa expressão, banho-maria? Eu não Né? quero tirar o tempo do seu programa para falar dessas coisas, deixa para lá. Enéas, telefone no ar, Enéas, tá atendendo? Estou atendendo. É. 11 999955978. 11 999955978. Tema de hoje, Enéas. Será que é Tema de... uma coisa que eu falei, né? Será, Será que eu já falei? Será que eu já dei será, dica já? será que eu já dei a dica, Enéas? Será? Olha, Luiz, hoje eu quero bater um papo assim sobre as mudanças que nós fazemos, né? Como nós temos que, de repente, pegar novos caminhos na vida, né? Eu não sei, eu tentei pensar numa. Mas, enfim, vamos pensar que nós Novos desempenhamos. caminhos. Novos caminhos. Isso, novos Novos caminhos é uma caminhos. boa expressão. Gostou, Novos Enéas? caminhos ou novas paisagens, né? Por que isso? Porque nós mantemos certos focos de atividade, seja profissional, seja da vida, seja familiar, de estudos, etc. E, de repente, né, a vida vem e nos dá outros caminhos para seguir, né? Tem pessoas que chamam isso de acaso, né? Tem pessoas que chamam simplesmente de mudanças, tem pessoas que chamam de intercorrências, outras chamam de incidentes. A verdade é que nós, de repente, fazemos um outro papel. E se a gente para pensar, na verdade é isso que acontece todos os dias na nossa vida, né? Eu sempre tenho o exemplo do quando você está andando para pegar o ônibus, você é um pedestre. Mas quando você sobe no ônibus, você é um passageiro, né? Quando você desce do ônibus e chega no trabalho, você é um subordinado, você é um funcionário, né? Enfim, quando você sai do trabalho e vai para casa, né? Você volta a ser talvez um pai, talvez um irmão, talvez um marido e assim por diante. Então, na verdade, né, a mudança dos papéis que nós desempenhamos, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Nós
na verdade, nós esquecemos um pouco disso, né? Porque nós temos uma tendência a achar que nós somos determinadas coisas só. Sei lá, eu sou chefe ou eu sou pai e assim por diante, né? Mas, na verdade, é como se fosse uma roda, como se fosse uma roda que está girando o tempo inteiro. E essa roda, a cada momento, requer de nós um desempenho diferente, né? Requer de nós um procedimento, um comportamento diferente. E é curioso pensar que nós nos orientamos por esses papéis, né? E, curiosamente também, nós sabemos como nos comportar dentro desses diferentes papéis, a ponto de que nós temos responsabilidades nesses papéis e também as pessoas já sabem de antemão o que esperar de nós nesses papéis. Então, pegando o exemplo do Luiz, que sempre colabora aí, né, Luiz? O Luiz, quando está indo para a rádio, ele é talvez um motorista, se vai de carro, talvez um, um transeunte, se está a pé e assim por diante. E quando chega no rádio, né, ele tem um papel a desempenhar. E, curiosamente, nós sabemos sempre esperar e agir conforme os nossos papéis e conforme os papéis dos outros. É por isso que, quando nós dizemos fulano faz bem no papel, o papel dele, nós queremos dizer que ele atende a uma série de expectativas que estão presentes no desempenho desses papéis, né? Por outro lado, né? Por outro lado, se nós percebemos que a pessoa que está conosco, ela não desempenha bem o seu papel. Por exemplo, você vai numa loja fazer uma compra e você diz que o vendedor não fez o papel dele, isto é, o vendedor não estava dentro do papel de vendedor, ou ele fez um papel errado, ou ele fez um papel que decepcionou, né? E aí vem a expressão fulano fez um papelão, né? Quando você fala de papelão, na verdade você está falando do quê? Você está falando de, você não está falando de papel, né? Você está falando de um produto que não deixa de ser derivado do papel, né? Mas você não vai comparar, né? Você não vai comparar o papel com o papelão, né? Você sabe perfeitamente, né? É, que aquele produto parece papel, né? Mas não é exatamente o papel que nós estamos nos referindo, né? Embora a gente possa dizer que aquele papel, aquele produto é, em parte, papel, mas ele é um papel de má qualidade, né? Então, é por isso que nós nos referimos, acredito eu, né, que ele é como se fosse papel, mas é um papel eh, de, de, de espécie diferente. Quando nós falamos de papel, nós, na verdade, emocionalmente, psicologicamente, nós estamos nos referindo a um papel, a uma coisa de qualidade, né? Eh, por exemplo, quando nós falamos do fulano desempenhar bem o seu papel,
né? O psicólogo faz bem o seu papel, o médico faz bem o papel, né? Quando você ouve um comentarista na mídia, seja no rádio ou na televisão, que você diz, ele faz bem o seu papel, né? Ele desempenha bem o seu papel e assim por diante, né? Nós estamos falando é como se fosse um papel bom, bonito, né? Um papel limpo, né? E assim por diante. Agora, quando nós falamos de papelão, né, nós nos referimos a uma outra qualidade do produto que não serviria para os fins que nós estamos querendo expressar quando dizemos papel, né? Por quê? Porque quando alguém desempenha bem o seu papel, nós todos entendemos que ele age dentro de certas expectativas. Ele tem certos comportamentos, certas maneiras de agir, certas coisas que ele fala, certas atitudes que ele tem, né, que nos fazem pensar num bom papel, isto é, numa qualidade de comportamento, de atitudes, de gestos e assim por diante, né? E essa expressão nos ajuda, na verdade, a avaliar todas todas as relações humanas que nós temos, né? Aquelas relações que nós julgamos boas relações, assim como as amizades que nós julgamos boas amizades, assim como os profissionais que nós julgamos bons profissionais, nós estamos, na verdade, avaliando uma qualidade do desempenho daquela pessoa. Então, ela procede, ela age dentro de expectativas que são verdadeiras leis, verdadeiras regras de conduta. Embora, né, não haja um registro, esse é o mais curioso, e a gente percebe claramente que os papéis vão decorrendo da maneira como a pessoa age, funciona. Tanto é que existe uma expressão em latim que diz modus operandi. Quer dizer, é como se fosse, né? É como se fosse um modo de operar, um modo de agir, né? Esse modo de agir é que nós avaliamos quando nós nos referimos ao papel, ao desempenho do papel. Quando, quando nós dizemos que, que um profissional faz bem o seu papel, nós estamos avaliando a qualidade do seu desempenho, a qualidade das suas atitudes, a qualidade dos seus gestos, a qualidade da maneira como ele se relaciona com outras pessoas, a maneira como ele desempenha, né? Eventualmente a sua profissão ou o seu papel, se é na vida pessoal. Porque nós podemos estar falando a respeito da mesma pessoa, quando ela está em casa e ela é pai ou marido, ou ela é mãe ou ela é esposa, e podemos estar nos referindo também a essa pessoa quando ela está no trabalho, né? Ou quando ela está cuidando do seu filho num determinado lugar, e assim por diante. Uma esposa que é também professora, na verdade, ela é avaliada pela maneira como ela se comporta quando ela é professora lá na escola e quando ela é mãe cuidando dos filhos, e assim por diante. Então, nós estamos, de fato, avaliando a qualidade do desempenho, né? Como aqui no nosso bate-papo de todas as terças-feiras, né, nós falamos de comportamentos, atitudes, e nós fazemos uma diferença entre atitude e comportamento, sempre repetimos isso, né? O comportamento é a expressão de um desempenho e atitude é o quanto esse comportamento é de acordo
com aquilo que nós pensamos e sentimos, ou o quanto não é. Essa é a razão, como já falei aqui muitas vezes, que demonstra que, às vezes, nós temos um comportamento. Por exemplo, aceitar a opinião de alguém. Só que pode ser que eu não concorde com aquela opinião, mas como é que você está aceitando? Pois é, essa é a diferença entre atitude e comportamento. Porque eu tenho um comportamento de quem concorda, mas eu tenho intimamente uma atitude diferente. Só que eu não expresso a minha atitude. Eu expresso através de um comportamento, eu concordo, né? Quando você discorda claramente, quando você discorda publicamente, quando você é capaz de expressar aquilo que você realmente pensa, então você está tendo uma atitude que é coerente, que é combinada com o seu comportamento. Você não concorda, você diz que não concorda. Você tem uma atitude coerente. Aí alguém vai dizer assim, mas isso não é educado, ou isso não é adequado. Bem, aí já estamos falando de uma outra coisa, porque muitas vezes dar a opinião sincera, ou o nosso emitir o nosso ponto de vista sincero publicamente, né, ele está sujeito a muitos riscos. Por que riscos? Porque, primeiro, ele demonstra como você verdadeiramente pensa. Segundo, você falar publicamente aquilo que você pensa, você está dizendo, você não está só emitindo uma opinião, você está apresentando uma convicção. E essa convicção, ela foi formada dentro de você a partir do que você aprendeu, a partir do que você pensou, a partir do que a sua família ensina, a partir da educação que você teve, a partir, na verdade, muitas vezes dos ensinamentos religiosos, né? E a partir da sua convivência social. Então, muitos são os nossos fatores que contribuem para que nós tenhamos pontos de vista, para que nós tenhamos convicções, né? E aí vai outra diferença também. Vocês vejam como uma coisa vai levando a outra, né? Nós podemos estar falando apenas de um ponto de vista. E o ponto de vista, na verdade, é uma opinião. Olha, eu penso que, eu acho que. Tanto é que nós, especialmente a nossa cultura, usa muito, muito, muito a expressão eu acho que. O eu acho é uma opinião. O eu acho que nós usamos tanto é um ponto de vista. Aí você não está exatamente falando de convicção. Você está falando de um parecer, né? O parecer, ele é baseado num palpite, numa preferência, num ponto de vista, numa maneira de compreender. Quando você diz para alguém, olha, mas do seu ponto de vista, você quis dizer tal coisa, mas do meu ponto de vista, ou a minha opinião ou o meu parecer a respeito é outro, baseado numa outra ideia ou baseado em outros elementos. Então, vejam como, quando nós apresentamos um ponto de vista, uma opinião, um parecer, enfim, nós estamos falando de algo que, inclusive, pode ser que nós nem estejamos pensando daquele jeito, ou não é a minha convicção, mas eu tive um parecer naquela hora baseado talvez num momento, ou numa expressão, ou numa percepção momentânea. Neste momento, eu não estou exatamente falando aquilo que eu e como eu realmente penso. Por quê?
Porque o que eu penso, a minha convicção pessoal, né, ou o meu conhecimento, que vai na direção daquilo que eu estou dizendo, ele é um conhecimento baseado no meu aprendizado. E ninguém é dono da verdade. Então, um pensamento, um parecer, ou mesmo uma maneira de entender um determinado problema, né? Ele não é uma verdade total. Ele é um parecer que se formou dentro de mim, muitas vezes a partir de experiências pessoais. As nossas experiências pessoais, elas demonstram, elas transparecem, né? Elas expressam aprendizados que nós temos ao longo da vida e que não são verdades absolutas. Alguém pode estar nos ouvindo e pensando assim, mas isto é verdade? Ou você tem certeza? Ou aí aparecem duas coisas, porque nós podemos ter certeza sobre um fato, né? E podemos manifestar uma certa dose de certeza a respeito do nosso parecer, baseado na nossa maneira de aprender, baseado nos ensinamentos que nós tivemos ao longo da vida, baseados numa maneira de pensar, baseados na nossa educação e assim por diante, né? Então, se nós aprendemos, pode ser que a gente mantenha, desenvolva uma certa compreensão de determinadas coisas, mas elas são baseadas naquilo que nós aprendemos, e não exatamente numa coisa verdadeira e indiscutível. Na verdade, gente, se vocês pararem um pouquinho para pensar, né, a, a, a verdade, ela está muito mais na maneira como um grupo de pessoas consegue pensar. Não estou falando das verdades universais, né? Ah, por exemplo, a bondade, a bondade existe. Ou, se nós dissermos assim, a generosidade existe. Essa expressão, ela não cabe como opinião, não cabe como ponto de vista, não cabe como parecer, né? A bondade existe. Ora, todos que quiserem comprovar ou todos que quiserem prestar atenção hão de perceber que a bondade é um comportamento, ou é uma emoção, ou é um conjunto de gestos, né? Que existe, que está presente na vida do ser humano, na vida das pessoas e assim por diante, né? Então, olha que coisa curiosa como a gente vai passando de uma situação para outra, né? A bondade é um comportamento, é uma expressão de caráter ou de personalidade? Sim, né? A bondade é uma característica humana? Sim. Mas olha que curioso, né? Ainda hoje de manhã, passeando na rua com a minha cachorra, né? De vez em quando a gente encontra outros cachorros passeando também, né? Com seus donos, com seus cuidadores, né? Então, Você falou em pois é, passear. falei em passear, ela Ah, escutou, eu não posso né? falar isso, eu tenho que falar assim, caso, ó. Se não, é isto. Se Senão, falar a palavra, já a cachorra já sabe. ah, Mas o que eu queria dizer é que nós encontramos um cachorro enorme, um Golden, muito maior do que a minha cachorra, né? No entanto, muito dócil, né? De modo que você pode brincar, pôr a mão e etc. A minha cachorra nem sempre é tão amigável assim. Então, o que é que você percebe? A bondade existe também nos animais. Existem os animais de índole pacífica, de índole boa, né? Então, para pegar o exemplo, a bondade existe? A bondade existe, né?
o bem existe, Santo Agostinho mostra que sim, o bem existe. Agora, o mal existe? O mal existe também, como um comportamento, como uma maneira de agir, como gestos e assim por diante. Mas não se trata de opinião, né? Alguém poderia dizer que o mal não existe, né? Certamente seria um ponto de vista que ninguém concordaria, né? Por quê? Porque que o mal existe é um fato, né? Essa atitude, esse comportamento, ele existe, mas da onde veio o mal? Como ele começou? Aí nós vamos acabar indo para o rumo das religiões, dos ensinamentos éticos, dos ensinamentos divinos, religiosos e assim por diante. Na verdade, né, tanto valores que a gente chama de valores universais, bondade, generosidade, amor, né? Bem, caridade, respeito, todos esses valores que a gente pode chamar de essenciais ou podemos chamar de universais, né? Eles dispensam qualquer avaliação, qualquer ponto de vista que seja querendo aprovar ou negar. Eles existem, eles estão aí, assim como se fossem fatos. Não são fatos. Os fatos são o que esses valores provocam. Então, um comportamento de bondade, né? Ele manifesta, ele produz fatos, né? Uma atitude maligna, maléfica, ele cria, né, fatos maus, fatos que prejudicam as pessoas e até mesmo o ambiente, até mesmo o planeta e assim por diante, né? Mas os comportamentos, os valores, né? Os valores fundamentais produzem fatos, mas eles não são fatos, eles estão em outra categoria. Eles são valores, eles existem, só que eles são intangíveis. E esse é o problema no relacionamento humano, porque quando você conhece uma pessoa de momento, você não sabe dizer se ela é bondosa ou maldosa, tá? Quando nós conhecemos uma pessoa, no primeiro momento, nós não podemos dizer se ela é caridosa ou se ela é egoísta e assim por diante, né? Nós vamos perceber isto de acordo com as ações, de acordo com as atitudes, portanto, de acordo com os comportamentos, é que nós podemos perceber e fazer essas diferenças, né? Tá quietinho hoje, Luiz? eu não quero atrapalhar, né? Você Ah, está se, os tá novos se, obri- caminhos. Eu estou tá aí, se, é, eu estou tentando aí entrar nos novos caminhos. Falar em novos ah, caminhos, hum, é que você abriu, você deixou essa deixa. Eu fui buscar minha mãe em Botucatu, né? E minha sei, mãe é acamada, usa aquele negócio, né? Ela não anda. Então eu preparo uma cama assim do lado e a gente veio dirigindo e conversando. E aí surgiu um assunto, né? Tá até falando para Augusto ontem. Falei, mãe, olha aí no teu retrovisor aí. Aí ela via. O que que foi? Eu falei, ó, só tá vendo que tá ficando tudo lá atrás? ah, Agora só lá na frente. Tá vendo lá na frente, ali? Então, aí atrás do retrovisor é o passado, olha lá. Olha o seu passado indo embora ali, ó. ah, E ali, ó, a senhora tá vendo o carro aqui? Ali é o seu presente, olha lá. Olha o carro ali, é o seu presente. hum. Aquela montanha é o seu futuro. Então é assim, né? São Oh, novos legal, caminhos, legal. não é? Isso, Eu tava. perfeito. É uma lógica que eu fiz para ela, você entendeu?
porque ela não fala em morrer, não fala, tem 94 anos, está acamada, tudo. 94 anos. E ela conversa comigo, normalmente a gente conversa, passou a... Eu fui sozinho e voltei com ela, deixei ela no Campo Limpo, e a gente vai Sei, conversando. olha só. Então, ali na frente, Enéas, é os novos caminhos, Sim, sim, perfeito, é o que você está perfeito, falando, entendeu? É, perfeito, é isso mesmo. naqueles novos caminhos, pode ter polícia lá, fiscalização, pode ter um posto de gasolina, pode ter alguma coisa que você pensa em fazer, né? Aham, Pode ter um guarda de estrada que vai te parar, ou pode ter um posto de gasolina para você comprar alguma coisa, né? Então, esses são os novos caminhos que você enfrenta, né? perfeito. Não é isso aí? Eu estou te Sa- ouvindo, né? Hoje eu estou aqui para te ouvir, entendeu? Me diz Bom, uma coisa, você pensou em alguma música para já botar aí pensei, na... eu já pensei estar aqui, novos caminhos. Hum, Você quer, já que a gente faz o segundo bloco, nós já isso. Podemos ouvir a música e depois a gente volta para o segundo bloco. O que que você acha? eu vou ter que sair do vídeo, né? Eu vou ter que fazer outro vídeo, outro link, né? Sim, Então, mas é isso mesmo, né? Porque a gente é, tem que... Nós não podemos ficar com o mesmo link ao tempo inteiro, né? e aí eu tô com a música Quando aí, isso for possível, você nos avisa. ó. Novos Caminhos, Daniela Cristina. Vamos lá. Mesmo que você esteja em um grande vale, meu irmão, não deixe que a tristeza desanime o seu coração. Não aceite a derrota e também rejeite a opressão. Deus está contigo,